Olá, neste vídeo nós vamos falar sobre a reclamação trabalhista. A consolidação das leis do trabalho trata da reclamação trabalhista nos artigos 840 e 852, dígito B. No artigo 840, ele estabelece que a reclamação poderá ser escrita ou verbal. A reclamação nada mais é do que uma ação trabalhista. Então, a CLT ela usa essa denominação, reclamação. A reclamação trabalhista pode ser escrita ou verbal. Se a reclamação trabalhista for verbal, ela deve ser reduzida a termo, reduzida a escrito. É o que diz o parágrafo 2º do artigo 840. Parágrafo 2º do artigo 840. Se verbal, a reclamação será reduzida a termo, em duas vias, datadas e assinadas pelo escrivão ou secretário, observado no que couber o disposto no parágrafo 1º deste artigo. Então, se a reclamação for verbal, será reduzida a termo, a escrito. É comum? Não é comum, mas ela foi mantida. Mesmo agora, com o processo judicial eletrônico, não está afastada a possibilidade de reclamação verbal. Sendo ela apresentada, será reduzida a termo e juntada ao processo judicial eletrônico, como ocorre da mesma forma nos depoimentos das partes, das testemunhas em uma audiência trabalhista. Mas o comum é que a reclamação seja escrita. Se ela for escrita, o parágrafo 1º do artigo 840 diz quais são os requisitos da reclamação trabalhista. Parágrafo 1º do artigo 840. Sendo escrita, a reclamação deverá conter a designação do juízo, a qualificação das partes, a breve exposição dos fatos de que resulta o dissídio, o pedido, que deverá ser certo, determinado e com indicação do seu valor, a data e a assinatura do reclamante ou de seu representante. Esses são os requisitos da petição inicial trabalhista. Parágrafo 1º do artigo 840. Em comparação com o Código de Processo Civil, verificamos que o Código de Processo Civil ele é muito mais rigoroso. Há requisitos da petição inicial civil no artigo 319 do CPC que não constam da CLT, conforme nós veremos. Pois bem, o primeiro requisito da petição inicial trabalhista é a designação do juízo, que no Código de Processo Civil também há a correspondência. O inciso 1º do artigo 319 diz: 319. A petição inicial indicará, primeiro, o juízo a que é dirigida. Então, o primeiro requisito é a designação do juízo. Para isso, teremos que saber qual é a competência territorial para julgar a reclamação trabalhista. A competência territorial da Justiça do Trabalho está prevista no artigo 651 da CLT. É lá no artigo 651 que nós vamos verificar a quem compete territorialmente julgar a ação trabalhista. O artigo 651 caput traz uma regra e os parágrafos trazem exceções a essa regra. Qual é a regra da competência territorial? Artigo 651 caput. A competência das varas do trabalho é determinada pela localidade onde o empregado, reclamante ou reclamado, prestar serviços ao empregador, ainda que tenha sido contratado noutro local ou no estrangeiro. De forma que o 651 caput estabelece que é irrelevante o local da contratação. O local da contratação
não é o que vai fixar a competência territorial. Para fixar a competência territorial, é necessário verificar o local da prestação de serviços, porque é o local da prestação de serviço que vai definir a competência territorial. Seja o empregado reclamante ou reclamado, ou seja o empregado o autor da ação, reclamante, ou o réu, reclamado. Então, no vídeo anterior, quando falamos sobre partes, nós falamos que reclamante é o autor da ação e reclamado é o réu da ação. Costumeiramente, reclamante é o empregado. Mas aqui no 651, a ideia está bem clara. Seja o empregado o autor da ação, reclamante, seja o empregado o réu da ação trabalhista, reclamado, a ação tem que ser proposta na localidade em que ele prestou serviços ao empregador. É irrelevante onde ele foi contratado, é irrelevante onde ele mora. O critério de fixação da competência é o da prestação de serviços. Essa é a regra, mas há exceções. O parágrafo 1º traz a primeira exceção. Ele diz respeito ao empregado que é agente ou viajante comercial. Esse empregado não trabalha em um único lugar. Ele trabalha em várias localidades, se deslocando, representando a empresa como seu agente ou viajante comercial. Neste caso, o parágrafo 1º dispõe: quando for parte em dissídio, agente ou viajante comercial, a competência será da vara da localidade em que a empresa tenha agência ou filial, e a esta o empregado esteja subordinado, e na falta será competente a vara da localização em que o empregado tenha domicílio ou a localidade mais próxima. Então são 3 hipóteses aqui no parágrafo 1º do artigo 651. Se ele é agente ou viajante comercial, trabalha em várias cidades, vendendo produtos da empresa, representando a empresa. Se existir uma agência ou filial a qual ele esteja subordinado, é na localidade em que essa agência ou filial está situada que ele deverá propor reclamação trabalhista. Obviamente, se ela for sede de vara do trabalho. Não sendo sede de vara do trabalho, é necessário verificar em qual vara do trabalho é julgada a ação que envolve empregados daquela cidade. Não havendo agência ou filial a qual ele esteja vinculado, o parágrafo 1º, na segunda parte, diz que a competência será da vara do trabalho da localidade em que ele tenha domicílio. Interpreta-se aqui não como domicílio, mas como residência. Então, na localidade em que o empregado reside, sendo sede de vara do trabalho, é lá que ele deve propor a reclamação trabalhista. Não havendo vara do trabalho na localidade, a parte final do parágrafo 1º do 651 diz: ou a localidade mais próxima. Nós não podemos interpretar literalmente esse parágrafo 1º como localidade mais próxima. Por quê? Muitas vezes a vara do trabalho mais próxima do município no qual o empregado reside não seja a vara do trabalho competente para julgar as ações daquele município. A competência de uma vara do trabalho é definida em lei. Então, para saber qual vara do trabalho será competente em razão do lugar, nós temos que verificar qual vara do trabalho, por força de lei, possui competência territorial sobre aquele município. Então, esse parágrafo 1º diz respeito ao empregado agente ou viajante comercial. Não sendo agente ou viajante comercial, segue a regra do caput, o local da prestação de serviço. Aliás, se o empregado é transferido para mais de uma localidade, o último local da prestação de serviço é que será competente para a ação. O parágrafo 3º do artigo 651 trata da situação na qual
quem se desloca é a empresa. A empresa é a que presta serviços em várias localidades e o empregado a acompanha. É diferente do empregado agente ou viajante comercial. Quem se desloca é apenas o empregado. Parágrafo 3º do 651. Em se tratando de empregador que promova a realização de atividades fora do lugar do contrato de trabalho, é assegurado ao empregado apresentar reclamação no foro da celebração do contrato ou no da prestação dos respectivos serviços. Então aqui o empregado é contratado em uma localidade e presta serviços em várias localidades, porque é a empresa que se desloca. O exemplo mais fácil de guardar para entender esse parágrafo 3º do 651 é do circo. Imaginemos que o circo possua um escritório em São Paulo e lá nesse escritório o palhaço foi contratado para trabalhar no circo. Esse palhaço se apresentou em várias cidades nas quais o circo esteve fixado. Então, se ele trabalhou em 10 cidades, ele vai poder escolher ajuizar a ação em qualquer uma das 10 cidades, mas pode também propor ação no lugar em que ele foi contratado, no exemplo lá em São Paulo. Então, nesse caso, é a única situação na qual o empregado pode escolher em qual vara do trabalho vai propor reclamação trabalhista. O parágrafo 2º do artigo 651 trata da competência da vara do trabalho para julgar as ações que envolvam dissídio que ocorreu em outro país, sendo o empregado brasileiro, a reclamada, a empresa, tendo agência ou filial no Brasil e não havendo convenção internacional dispondo em sentido contrário. A redação do parágrafo 2º do 651 é a seguinte: a competência das varas do trabalho, estabelecida neste artigo, estende-se aos dissídios ocorridos em agência ou filial no estrangeiro, desde que o empregado seja brasileiro e não haja convenção internacional dispondo em sentido contrário. Então aqui o empregado trabalhou em outro país. Tendo no Brasil agência ou filial da empresa, a ação pode ser ajuizada aqui no Brasil. O empregado tem que ser brasileiro. Brasileiro nato ou naturalizado, tanto faz. E não pode haver convenção internacional dispondo em sentido contrário com relação à competência. Se houver uma convenção internacional estabelecendo que a ação tem que ser ajuizada naquele país, não haverá aplicação do parágrafo 2º do 651. Então, esse é o primeiro requisito, a designação do juízo. E como é que nós vamos designar o juízo do trabalho? A designação correta é excelentíssimo senhor doutor, juiz do trabalho. Alguns advogados escrevem juiz federal do trabalho. Data vênia, eu entendo que isso está errado. Por quê? Porque lá na Constituição da República, no artigo 111, inciso 3º, o legislador constituinte estabeleceu, artigo 111, são órgãos da Justiça do Trabalho. Terceiro, juízes do trabalho. O legislador constituinte não falou juízes federais do trabalho. O juiz federal é aquele do 109 da Constituição. É aquele que julga as causas de competência da União, de autarquia federal ou de empresa pública federal, ações cíveis e criminais. O juiz do trabalho faz parte da Justiça Federal especializada em matéria trabalhista, mas a denominação é juiz do trabalho e não juiz federal do trabalho. O mesmo se diz com relação aos juízes eleitorais. A Justiça Eleitoral também é federal. Nem por isso fala-se em juiz federal eleitoral, mas sim em juízes eleitorais. 118, inciso 3º.
Os juízes militares mencionados no 122, inciso 2º, também são federais. Mas não se fala juiz federal militar, e sim juiz militar. Alguns juízes do trabalho se autodenominam juízes federais do trabalho. E muitos advogados, repito, escrevem nas petições iniciais juiz federal do trabalho. Mais uma vez, entendo que isso não está correto, porque a Constituição fala em juízes do trabalho. Então, a designação é juiz do trabalho da vara que tem a competência territorial para julgar a ação. Se houver mais de uma vara do trabalho, como será necessária a distribuição, artigo 783, não haverá indicação da vara do trabalho. Deixa-se um espaço na petição inicial, antes de escrever vara do trabalho, porque não se saberá para qual vara será feita a distribuição. Isso só vai ocorrer se houver mais de uma vara na mesma localidade com a mesma competência territorial. Então esse é o primeiro requisito da petição inicial trabalhista, a designação do juízo. Segundo, a qualificação das partes, tal qual no Código de Processo Civil, que lá no inciso 2º do 319 fala em qualificação das partes, dizendo que deve constar dessa qualificação. 319, inciso 2º do CPC, aplicável subsidiariamente. Os nomes, os prenomes, o estado civil, a existência de união estável, a profissão, o número de inscrição no cadastro de pessoas físicas ou no cadastro nacional de pessoa jurídica, o endereço eletrônico, o domicílio e a residência do autor e do réu. Então, esses são requisitos da petição inicial civil que também vão se aplicar subsidiariamente ao processo do trabalho. Com relação aos documentos, na reclamação trabalhista, o reclamante deve indicar também o número da sua carteira de trabalho e previdência social. Esse é o documento mais importante de um empregado. Além do indicar o RG ou o CPF, tem que indicar o número da carteira de trabalho e previdência social. Terceiro requisito da petição inicial trabalhista, uma breve exposição dos fatos. O CPC, no inciso 3º do 319, fala o fato e os fundamentos jurídicos do pedido. Aqui na CLT nós vamos ver que não há exigência de fundamento jurídico do pedido. Apenas fatos, breve exposição dos fatos e depois já pula para pedido, Os fatos devem ser narrados de forma sucinta e de forma objetiva, porque uma petição inicial muito sem objetividade torna a leitura enfadonha e prejudica o convencimento. O poder de convencimento fica diminuído com a petição muito enfadonha. Então é necessário escrever pouco, mas escrever o essencial. Para escrever pouco e escrever o essencial, é necessário muito exercício, muita leitura e muita prática na elaboração das peças. É normal que os advogados do início de carreira escrevam demais, escrevam em excesso. E ainda mais com as facilidades de hoje do Ctrl+C, Ctrl+V. Então as peças processuais acabam ficando muito extensas. Isso não acrescenta em nada. Às vezes a peça mais simples, mais objetiva, é a que mais convencimento proporciona ao magistrado. Lembrando que nós estamos fazendo uma petição inicial para convencer o juiz de que o nosso cliente tem aquele direito que foi violado e que deve ser satisfeito. Pois bem, na breve exposição dos fatos, quais são os fatos principais que devem ser apresentados? A data da admissão do empregado, a função para a qual ele foi contratado,
o salário, o último salário recebido, se houve alteração de função, narrar, se há pedido de adicional de horas extras, descrever a jornada de trabalho, informar o não pagamento do adicional de horas extras. Se houver pedido de dano moral, descrever em que consistiu a ofensa à honra. Pode ser uma ofensa à honra, pode ser um dano moral que decorra de assédio moral, de assédio sexual. Se há pedido de adicional de noturno, descrever a jornada de trabalho após o período noturno e o não pagamento, informar que não houve pagamento. Se há pedido de equiparação salarial, informar qual era a função exercida, indicar o paradigma, aquele que ganhava mais, e informar que o empregado não recebeu o salário correspondente ao do paradigma. Então, são os fatos que devem ser narrados, os fatos principais, e a data da dispensa e o motivo da dispensa. Não precisa ser muito enfadonho, não precisa escrever em excesso, tem que ser objetivo. Aqui na CLT, depois de fatos, de breve exposição dos fatos, ela já pula para pedido, que deve ser certo, determinado e indicar o valor correspondente. A CLT não menciona os fundamentos jurídicos do pedido, ao contrário do Código de Processo Civil, que lá no artigo 319, inciso 3º diz os fatos e os fundamentos jurídicos do pedido. A CLT não exige indicação dos fundamentos jurídicos do pedido. Em tese, os fundamentos jurídicos do pedido não seriam necessários. Em tese, seria possível redigir uma petição inicial trabalhista, uma reclamação trabalhista, com a breve exposição dos fatos, sem fundamento jurídico do pedido. Não é requisito da petição inicial trabalhista. No entanto, eu entendo que os fundamentos jurídicos do pedido devem ser apresentados para quem estiver pensando em prestar exame de ordem na área trabalhista. A chance de aprovação, se cair na segunda fase uma reclamação trabalhista, é muito maior se a reclamação trabalhista tiver fundamento jurídico do pedido, porque é nele que você vai demonstrar o conhecimento. Se é uma petição inicial, apresentada em uma ação que vai ser submetida a julgamento, a chance de você convencer o magistrado daquilo que você está pleiteando é muito maior. Então, o fundamento jurídico do pedido tem que ser apresentado. O que é importante? O importante nos fundamentos jurídicos do pedido é demonstrar que aquilo que você vai pedir tem fundamento na doutrina, tem fundamento na Constituição, na lei e na jurisprudência. Eu deixei de fora a doutrina. Raramente eu utilizo doutrina nas reclamações trabalhistas. Eu não costumo citar doutrina, muito raro, a não ser em questões controvertidas. Quando há questões controvertidas, para argumentar, é comum usar doutrinadores, defendendo aquele ponto de vista que você está externando. Mas o mais importante é demonstrar a violação da Constituição. Lembrando sempre que a petição inicial é o primeiro passo para você chegar ao Supremo Tribunal Federal. Se houver necessidade de chegar ao Supremo Tribunal Federal, o Supremo Tribunal Federal só vai julgar matéria constitucional. Ora, como você vai querer que o Supremo Tribunal Federal aprecie um recurso extraordinário se você não debateu a matéria constitucional? Então, a matéria constitucional tem que ser debatida desde o início, desde a petição inicial,
desde a contestação. Então, é importante na petição inicial trabalhista, nos fundamentos jurídicos do pedido, você citar o artigo da Constituição, o inciso, a linha, o parágrafo, conforme o caso, do texto constitucional que foi violado, começando a preparar a matéria constitucional. Se o Supremo Tribunal Federal possui súmula vinculante a respeito de algum tema em discussão na ação trabalhista, transcreva a súmula vinculante. Não há súmula vinculante, mas o Supremo já julgou a matéria, há repercussão geral. Transcreva a ementa do acórdão que teve repercussão geral. Ou tem algum outro acórdão do Supremo a respeito do assunto, mesmo sem repercussão geral, transcreva. Hoje em dia está fácil de trabalhar a matéria constitucional. Quando eu comecei a advogar, não havia internet, os livros eram todos impressos e a jurisprudência era de difícil acesso. Os livros de jurisprudência eram caríssimos. Era difícil você ter acesso à jurisprudência dos tribunais superiores e do Supremo Tribunal Federal. Hoje em dia está fácil. Você vai no site do Tribunal Superior do Trabalho, você vai no site do TST, você vai no site dos tribunais regionais e consegue acesso à jurisprudência das antigas e das mais recentes. E no caso do Supremo Tribunal Federal, por exemplo, lá no site do Supremo nós temos um importante material de pesquisa que é a Constituição e o Supremo. Lá nós temos todo o texto constitucional e decisões relacionadas a cada um dos artigos, incisos, alíneas e parágrafos. Um vasto material para pesquisa. Após citar jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, deve ser citada a jurisprudência do Tribunal Superior do Trabalho. O TST possui súmula a respeito do tema que você está discutindo, transcreva a súmula. Não há súmula, mas há orientação jurisprudencial. Transcreva a orientação jurisprudencial. Não há súmula nem OJ, mas há decisão da seção de dissídios individuais ou da seção de dissídios coletivos, conforme o caso. Transcreva a ementa. Não há decisão da seção de dissídios individuais, mas há acórdão da turma, de uma das 8 turmas. Transcreva a ementa do acórdão da turma. Então, assim você vai demonstrando para o juiz que vai julgar a sua ação que você está pedindo aquilo que já foi reconhecido pelo órgão de cúpula do Poder Judiciário. E por fim, a jurisprudência do Tribunal Regional que vai julgar eventual recurso. Se você está advogando na 15ª região, não há importância no acórdão de outros tribunais regionais. O que importa aqui em uma ação tramitando na 15ª região é o acórdão da 15ª região. Os acórdãos dos outros tribunais serão importantes quando você for recorrer para o Tribunal Superior do Trabalho. Mas, para convencer o magistrado que vai julgar a reclamação trabalhista de que aquilo que você pleiteia é o mais correto, é muito mais forte o poder de convencimento se você transcrever ementas de acórdãos do TRT ao qual ele está subordinado e que vai julgar eventual recurso dele. Os tribunais regionais também possuem súmulas. E mesmo que não haja súmula do Tribunal Regional a respeito, nós encontraremos acórdãos que já foram julgados, envolvendo a mesma matéria. É importante você citar, portanto, a jurisprudência do tribunal que vai julgar eventual recurso. Observando as datas, não usem acórdãos antigos que já foram superados por decisões mais recentes, por novas interpretações, e muito menos acórdãos que já foram superados por súmulas.
além da jurisprudência, é importante citar a legislação que foi violada, né? Então, o texto da Constituição, o texto da CLT, de leis esparsas, isso é importante. E repito, doutrina, se houver necessidade, em casos em que haja divergência doutrinária, é importante você recorrer aos grandes doutrinadores. Isso facilita no poder de convencimento. Aí depois do fundamento jurídico, que nós vamos para o pedido. O pedido deverá ser certo, determinado e indicar o valor correspondente. Lembrando, se você fizer um pedido, o pedido tem que ter causa de pedir. A causa de pedir está lá atrás, nos fatos. Então você não vai poder pedir adicional de horas extras se você não descreveu na causa de pedir a jornada de trabalho e demonstrou a jornada suplementar e demonstrou que não houve pagamento de horas extras. Então o pedido tem que ter causa de pedir. É pedido certo, determinado, não constava do artigo 840, parágrafo 1º, ele passou a ser exigido no artigo 852B, inciso 1º, rito sumaríssimo, mas ele já era previsto no CPC de 1973. Pedido certo e determinado. E indicação do valor correspondente. Essa necessidade de indicação do valor correspondente surgiu com o rito sumaríssimo. Cada pedido tem que ter um valor correspondente ao que você está pedindo. E isso vai ser importante porque a soma dos pedidos deve corresponder ao valor da causa. Essa necessidade de pedido lá no CPC 319, inciso 4º, também consta da inicial, dos requisitos da inicial. O pedido com as suas especificações, né? E o 322 do CPC fala que o pedido deve ser certo. O 329 diz que o pedido deve ser determinado. Então, o que é pedido certo, o que é pedido determinado, vamos encontrar lá nos artigos 322, 323, 324. Pode haver pedido alternativo, 325, todos do CPC. Após os pedidos serem apresentados com os valores correspondentes, a CLT fala em data e a assinatura do reclamante ou de seu representante. E aqui terminam os requisitos da petição inicial trabalhista. E nós verificamos que há pedidos que a petição inicial civil exige e que não constam da petição inicial trabalhista. Como, por exemplo, o inciso 6º do 319, as provas com que o autor pretende demonstrar a verdade dos fatos alegados. A CLT não exige que você proteste por provas no processo do trabalho. Há uma explicação. As provas documentais acompanharão a petição inicial e a contestação. As provas orais serão produzidas na audiência. Lá no artigo 845 da CLT, ele diz: o reclamante e o reclamado comparecerão à audiência acompanhados das suas testemunhas, apresentando nesta ocasião as demais provas. Se houver necessidade de adicional de insalubridade, se houver pedido de adicional de insalubridade ou de periculosidade, o juiz tem que nomear perito. Parágrafo 2º do 195. É por isso que a CLT não exige protesto por provas. Mas eu recomendo que se proteste por provas também no processo do trabalho. Não há problema. É até melhor. Se você fizer petição inicial trabalhista sem protestar por provas, quando for fazer uma petição inicial civil, há o risco de esquecer de protestar por provas. E no processo civil,
Isso é um erro grave. O juiz vai mandar ditar inicial. Também não consta da CLT que o advogado deva indicar na petição inicial o valor da causa. Requisito da petição inicial civil, inciso 5º do 319. O valor da causa, no entanto, ele é obrigatório também, porque é ele que vai definir o rito processual. Até o rito sumário, não havia necessidade de indicação do valor da causa. Tanto é que a Lei 5584 de 1970 estabeleceu que se não for atribuído valor à causa, o juiz fixará o valor para fins de alçada. Então, na Lei 5584 de 1970, nós vamos encontrar essa regra. Artigo 2º da Lei 5584 de 1970. Nos dissídios individuais, proposta a conciliação e não havendo acordo, o juiz do trabalho, antes de passar a instrução da causa, fixar-lhe-á o valor para determinação da alçada, se este for indeterminado no pedido. Então, antes do rito sumário, só existia um rito, que era o ordinário, o da CLT, 840, parágrafo 1º, não havia indicação do valor da causa. Em 1970, a Lei 5584 estabeleceu o rito sumário para as causas de até 2 salários mínimos. E se não houvesse valor da causa, o juiz fixaria o valor da causa para fins de alçada. Geralmente os advogados fixavam o valor da causa. Inclusive era comum fixar o valor da causa acima de 2 mínimos, 3 ou mais, para cair no rito ordinário. Porque no sumaríssimo nós veremos a sentença é irrecorrível, salvo se houver ofensa à Constituição. Então o valor da causa não era requisito da petição inicial trabalhista. Até que veio o rito sumaríssimo. E o artigo 852, dígito A, passou a dispor da seguinte forma: os dissídios individuais cujo valor não exceda a 40 vezes o salário mínimo vigente na data do ajuizamento desta reclamação ficam submetidos ao rito sumaríssimo. Então, a Lei 9957, de 12 de janeiro de 2000, acrescentou na CLT os artigos 852, dígito A 852, dígito I, um terceiro rito processual, o sumaríssimo, ficando assim: até 2 salários mínimos, rito sumário; de 3 a 40, rito sumaríssimo; acima de 40, rito ordinário. O que vai definir o rito é o valor da causa. E o valor da causa deve corresponder à soma dos pedidos. Não é possível fazer o que se fazia antes. Antes atribuímos valor da causa superior a 2 mínimos para fugirmos do rito sumário, mas sem atribuirmos o valor corretamente, sem seguirmos a regra do CPC, que prevê que o valor da causa deve corresponder à soma dos pedidos. Com o rito sumaríssimo, tornou-se obrigatório o valor da causa para saber em qual rito processual o processo vai tramitar. E o advogado não pode atribuir o valor da causa que não tenha correspondência à soma dos pedidos. Então, se o valor da causa for de até 2 salários mínimos, rito sumário; de 3 a 40, rito sumaríssimo; acima de 40, rito ordinário. Lembrando que o rito sumaríssimo não se aplica à administração pública. Sobre reclamação trabalhista, eram essas as observações. Lembrando que se houver mais de uma vara do trabalho com a mesma competência territorial, essa reclamação trabalhista será levada à distribuição para só depois ser marcada a audiência na vara para a qual foi distribuída, e lá na audiência o reclamado deverá apresentar a sua defesa. No próximo vídeo falaremos sobre a resposta do reclamado, as defesas que ele pode apresentar. Até lá!